A gente tem que se reinventar de tempos em tempos. Como ser humano, a gente não veio aqui para ser feliz. A gente veio aqui para evoluir como ser humano. Qual é a função do sol? Aquecer para gerar vida. Nós também somos parte da natureza. Nós também temos uma função. A gente evolui e ascende na individualidade. E a gente se aliena na coletividade, né? E é uma coisa que, se você for ver, torcidas organizadas. Eu uma vez tratava um menino adolescente, um fofo. Ele tinha uns 16 anos. O menino era um amor, lindinho, Um dia eu abro o jornal, ele tá no meio da gangue do Flamengo, mas assim, preso. Eu falei, não tô acreditando nisso. Aí quando eu fui vê-lo novamente, eu falei, você faz isso? Ele, não, só quando eu tô em grupo. E você vê o seguinte, cada vez mais você tem eventos que reúnem mais gente. Isso significa que cada vez mais a gente está evoluindo individualmente num processo menor. Existe hoje um excesso de entretenimento sem conteúdo que leva uma alienação muito grande e não é por outra razão que a gente não tem gênios nesse século. Qual o gênio desse século? Tudo que está aí hoje, raio laser, celular, satélites, tudo a gente deve aos físicos do início do século passado. Sim. Tudo. Einstein, Tesla, não tem ninguém. Ninguém esse século não tem um gênio. Porque para se criar um gênio, você tem que ter silêncio, você tem que ter horas de solidão. Sim. É muita lapidação, né? É muita lapidação. Não se faz um gênio. Então as pessoas falam, não, mas hoje tem o celular. Sim, mas tudo que levou à criação do celular está no século passado. Você está aprimorando. Você simplesmente está pegando uma coisa e lapidando. Sim. Não tem nenhuma criação. O computador, né? Ele foi aquele... Da matemática, né? Isso. Do Alan Turing, é isso? É o jogo da imitação. O jogo da imitação. Você vê, toda a programação da linguagem digital, que é binária, foi ele que fez. Foi ele. Tudo que está no computador até hoje... Tudo que está sendo desenvolvido partiu dele. Tudo a partir daquilo. Sem aquilo não poderia nada. Sim. Tudo numa linguagem digital é binário. Qualquer mensagem é uma combinação de zeros e uns. Sim. E aí o que a gente faz hoje? Por exemplo, isso eu gosto muito de colocar porque eu vejo acontecer e vejo que as pessoas não estão vendo. Você viu como hoje as pessoas estão radicalizadas? Em todos os sentidos. Todos. Não estou falando pra só extremos. Política, não. Qualquer área. Qualquer coisa. Qualquer área. Por quê? Você não pode mais tanto faz alguma coisa. Não. Ou você ama ou você odeia. Porque então você não tem personalidade, você não se posiciona, você tá em cima do muro. Exatamente. Tá passando pano, você tá... Eu gosto muito de falar assim, olha, na minha opinião, eu acho, porque as coisas mudam, eu posso mudar, eu quero ter essa liberdade. Várias pessoas, quando falam isso, me mandam coisas assim, não fale mais isso, tira o poder da sua influência. Eu quero ter poder, alguma coisa, entendeu? Tipo assim, eu acho mesmo. Pode ser que daqui a 10 anos eu falo, gente, o que eu achava estava tudo errado. Eu quero ter o poder de mudar. Eu quero ter o poder de mudar. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Hoje, as redes sociais, elas que são a grande praça de discussão. De tudo. Sim. Desde a cor do biquíni às eleições. Quem é que comanda as redes sociais? Inteligência artificial. Sim. Que é binária. É sim ou é não. Então, se eu curtir um comentário seu, aquela inteligência artificial parte do princípio que nós somos afins. Ele só me mostra o que você posta. Eu deixo de ver outras pessoas. Sim. Então as pessoas estão se degladiando e não estão vendo que nós estamos sendo manipulados por uma inteligência artificial que não tem sentimentos. Sim. E não sou contra as redes sociais. Nem a gente. Mas a gente afinal, tem que ter... estamos todos utilizando... Exatamente. Mas a gente tem que ter a sabedoria de, tipo assim, essa máquina, ela não tem sentimentos. Então, assim, não sou contra nenhuma evolução tecnológica, eu acho que é o contrário. Eu acho que uma da coisa do ser humano é a gente tem que se reinventar de tempos em tempos. Por isso, pra gente ser atemporal, a gente precisa se reinventar. Não adianta ficar, tipo assim, tudo aí que tá uma porcaria. Não. Porque, assim, como ser humano, a gente não veio aqui pra ser feliz. A gente veio aqui para evoluir como ser humano. Não precisa nada. Qual é a função do sol? Aquecer para gerar vida, não é isso? Nós também somos parte da natureza. Nós também temos uma função. A única diferença é que foi nos dado o direito de escolher como exercer essa função, de ser humano. A gente nasce humano. Mas ser humano é quando eu tenho valores, virtudes, ou seja, pratico esses valores e tem o fator de soma, ou seja, a minha vida tem que somar para mim, mas tem que somar coletivamente. E isso é a função do ser humano. E a gente não tem exercido essa função.
A gente está simplesmente humano. E você estava falando de solidão, cada vez menos também as pessoas estão conseguindo ficar sozinhas. É o que a gente estava falando de grupos. Sim. Mas as pessoas, por exemplo, na pandemia, muita gente surtou porque não conseguia ficar na própria companhia. Que foi essa questão da solitude, né? As pessoas solidão não sabiam o que era solitude. A solitude é esse conforto. E outra coisa que a gente tem hoje, que me preocupa muito, a gente está tendo um boom de câncer de fígado e de infarto em jovens. Álcool. Por conta, não só álcool anabolizante. Nunca se usou tanto anabolizante. E mulheres, né? Por exemplo, a nossa constituição física tem muito mais tecido de gordura do que os homens. Porque os homens têm mais testosterona e a gente tem mais estrogênio, ok? O que acontece? Você hoje vê mulheres com 0 gordura. Aquilo não existe sem bomba. Como também os homens, depois de uma certa idade, aquilo não existe sem bomba. E não é bom pro corpo não ter gordura nenhuma. Pode, porque a gente precisa de gordura para fazer hormônio. Sim. Por exemplo, uma menina anoréxica, o que acontece com a menina anoréxica? Deixa de menstruar. Sim. Porque ela deixa de ter hormônio. Então, o que acontece hoje? Hoje há uma epidemia de uso de hormônios que você sabe, eu pelo menos sei direitinho quem repõe ou quem usa como essa coisa de aumentar a força física, aumentar a oxigenação. Aquilo ali hoje é responsável pelo maior índice de infartos agudos em jovens e câncer de fígado. Meu Deus. Então hoje você está pegando um cara de 42 anos, porque leva mais ou menos 10 anos, se você usa muita bomba, para você ter um câncer de fígado. Então quando você vai ver, câncer de fígado é silencioso. Quando você vai ver, já está em metástase. Mas é a busca pela estética padrão. E por isso que muita gente também está morrendo em mesa de cirurgia. E o pior que você vê é o seguinte, que é esse padrão que vende. E como as redes sociais é fake, né? Se fake fosse processo, eu nem sei como é que ia ser. Eu digo que 90% da rede social é fake. Falando coisas, dizendo coisas, vendendo fórmulas mágicas de felicidade, Sim. de como ficar bem, fazendo um exercíciozinho, 90% e tem é aquele mentira. negócio que parece clichê, mas existe, né? Que é a positividade tóxica. Totalmente. Não é clichê, não. Não é, não? Não, é verdade. A positividade tóxica é a pior coisa que tem, a tal da ditadura da felicidade. O que é a ditadura da felicidade? Você não pode falar nada que não seja muito legal. Você tem que contar coisas extraordinárias. Aí vamos lá. Positividade tóxica é caldo de cultura para narcisista. Uma coisa tá ligada à outra. Meu Deus, cara. Entendeu? Total. Exatamente. É um movimento. Aí as pessoas falam Brasil. Gente, é um movimento global. Acho tão engraçado quando as pessoas falam, não, mas aqui no Brasil. Eu falei, gente, então vocês não estão olhando o universo ao redor. Sim. Cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Cuidado com pessoas que falam muito e fazem muito pouco. Eu não acredito em nada que as pessoas me falam. Eu quero ver se aquilo corresponde à verdade. Com certeza. Porque assim, se você prestar atenção no que as pessoas fazem, você nunca mais se ilude com pessoas. Porque tem gente que tem um discurso bonito. Discurso mais bonito que político, gente. Pelo amor de Deus. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. As profissões mais, né? Políticos. Entre os médicos são os cirurgiões. A gente até entende, porque assim, cirurgião é uma coisa que se você chega ali, abre aquela pessoa, você tem que ter um grauzinho de frieza. Não estou dizendo que todos são. Sim. O fundamental é inspirar as pessoas. Então, é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para o adolescente, e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. Isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer. E eu estou falando inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num lugar, a moça do cafezinho ou a moça que está varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, que coisa inspiradora. Na mesma hora eu falo assim, por que eu tô com essa cara amarrada? Então, assim, a gente tem que ter essa coisa de colaboração.
Não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal, implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for, a gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É o que eu digo que são a grande revolução da humanidade, ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor. Calma, não pula essa parte do vídeo aqui. Eu só quero fazer uma pergunta pra você. Dá uma olhadinha aqui pra ver e me responde se é simples ou não. Só isso. Ó, chegou um sinalzinho aqui, tá? Eu vou só copiar e colar os sinais, beleza? Ó, dá uma olhadinha. Apostando aqui, ó. Ele falou pra eu apostar aqui, aqui, ó, e aqui. Dali, ó. Só seguindo, ó. Copiei e colei. Pronto. Tá lá. R$207. E aí? Me responda. É simples ou não é? Ganhar dinheiro, fazer uma rendinha extra em casa. Você pode usar apenas o celular. Você não precisa de notebook, não precisa de computador, nada disso. É só copiar e colar os sinais e você já faz a rendinha extra. Claro, jogando sempre com consciência, tá? Com responsabilidade. Então já clica aqui embaixo aqui, que eu disponibilizei algumas vagas nesse grupo aqui de sinais totalmente gratuito. Apenas com aquela taxinha de inscrição, que é uma merrequinha, tá? Então já clica aqui embaixo aqui e aproveita. Fechou? Tamo junto e é nóis!